Olá, rede! Bem-vindo ao Farein, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio. Olá Pedro. Olá. Bom, chegue mais, chegue conosco, compartilhe nossas redes sociais, faça parte da nossa rede no LinkedIn, também no nosso canal no YouTube e aproveite os nossos episódios tanto na Apple iTunes, no podcast da Apple, quanto também no Spotify. Lembrando que esse projeto é algo totalmente independente, todas as opiniões aqui geradas e produzidas por nós como idealizadores pelos nossos convidados não refletem nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. Show de bola. E aí, Pedrão, o que temos hoje? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre certificação na parte com um especialista aí da área. Quem que a gente tem aí, Murilo? Opa, conosco hoje Vinícius Miranda, especialista em certificação de produtos da UL Brasil. Olá, Vinícius. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Opa. Boa noite, rede. Joia. Vamos falar um pouco dessa área de certificação que agrega bastante no mercado hoje. Antes da gente começar no tema, fala um pouquinho aí de você, Vinícius, né? Quem é o Vinícius? Onde você trabalha? O que você faz, né? Fala um pouquinho da sua bagagem, Vinícius, por favor. Certo. Eu sou o Vinícius, sou engenheiro mecânico formado aqui em São Paulo, aqui na FEI, né? Trabalho já na área de certificação de produtos em geral há 13 anos, sendo desses 13, 6 anos eu já venho nessa parte de segurança contra incêndio na UL, trabalhando diretamente na UL, tá? Eu tenho uma experiência, basicamente minha carreira inteira profissional foi voltada para a parte de certificação de produtos, então eu comecei trabalhando na parte de produtos de construção civil, como cabo de aço, tubos de aço, concreto armado, tubulação, todo tipo de tubulações, e hoje, e também para a parte de automotiva, de peças automotivas, né? Como amortecedores, pistões, enfim, basicamente a minha carreira foi em cima disso. E aí, em 2015, apareceu uma oportunidade de desenvolver um projeto novo aqui no Brasil, de começar mesmo, de tocar uma certificação nacional, uma certificação aqui no Brasil, fomentar essa área de segurança contra incêndio, que era para mim algo que eu nunca tinha nem imaginado, Mas vocês sabem como que é, né? A partir do momento que você começa a se inteirar na área, você se apaixona, porque é um negócio maluco, tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa legal. O Brasil é um campo muito amplo, né, em termos de território, de oportunidades, né, e por isso que a gente tem talvez muitas empresas na área, né, vários tipos de produto, porque a gente vai ter que atender uma variedade muito grande de cenários, de riscos, de mercados, né, enfim. E se tratando ainda em proteção contra incêndio, ainda eu acho que isso amplia um pouco mais, né? A gente vê tanta coisa lá fora, na Europa, Estados Unidos, estão desenvolvidos, tanta coisa que dá para ser feito, e aqui no Brasil a gente ainda tem algumas lacunas, alguns espaços para encher. Uma curiosidade só que eu fiquei da frase do Vinícius, você falou 13 anos de experiência já nessa área. Você começou a trabalhar com 5 anos, Vinícius? Não, que isso, cara. Não, eu tenho 33. Eu comecei com 20, normal, né, na faculdade. Comecei fazendo estágio nessa parte de certificação. Aí eu peguei uns dinossauros de certificação que os caras me passaram tudo. Aí eu comecei a trabalhar fazendo auditoria de fábrica, né? Você vê o processo produtivo, que é coisa maravilhosa, né? Você vai numa fábrica, você fica apaixonado. E você vai com uma variedade diferente de produtos do dia a dia, aí você começa a ver norma, aí você vai para a parte de laboratório, a parte laboratorial, de você fazer toda uma avaliação desse laboratório, acompanhar os ensaios, acompanhar os testes, né? Que é no fim o que vai dar vai fechar toda a certificação, a gente até conversa sobre isso, mas é o que vai fechar bonito. Cara, e não só, como eu comecei trabalhando com muitos produtos que são com certificação compulsória. Muitos desses produtos eram importados, então eu viajava muito, foi muito interessante para mim o período, e foi um aprendizado assim que eu carrego de bagagem, que eu trago para a parte da parte de segurança contra incêndio, que me ajuda bastante e que continua apaixonando, né? É demais essa área. Bom,
Não é à toa da gente falar um pouquinho de certificação, né? Nos episódios anteriores a gente já teve uma discussão, né, com o Felipe Decur sobre sprinklers certificados, né? Chuveiros automáticos. Né? E por que não agora discutir um pouquinho sobre esse Entrar assunto? a fundo aí no mundo da certificação, entender o que um laboratório faz, como é que funciona uma certificação, né? Como é que isso chega, qual que é essa qualidade que chega até o usuário, até o cliente final. Primeiro de tudo como é que é esse processo de certificação, como é que funciona isso, Vinícius? É simplesmente o laboratório que inventou, tem uma legislação, tem uma norma, como é que funciona isso? Não. Então, assim, o episódio do Felipe é muito interessante. O Felipe, eu trabalho com ele também, esses 6 anos que eu trabalho de segurança contra incêndio, eu trabalho com o Felipe. Então, ele é um parceiro que faz muita troca, né, de experiência. Assim, foi muito completo o episódio dele explicando da certificação. Eu só queria passar um pouquinho básico, assim, o que é a certificação? Para o mais leigo, é um órgão de terceira parte atestar aquilo que aquilo é verdade. Lógico, esse órgão ele precisa ter uma certa independência, claro, uma independência e uma aceitação, uma aceitação de mercado para a sociedade, tá? Então, a certificação ela verifica se você atende ou não atende algumas regras. Essa regra ela pode seguir, normas técnicas, instruções ou norma regional, norma internacional, norma nacional. Então, tudo isso é montado para fazer uma avaliação de toda a conformidade, que nada mais é do que você verifica se a empresa, o produto atende determinados requisitos específicos que são estabelecidos nesse jogo. Então, você tem um mecanismo de avaliação da conformidade que você cria uma regra de um jogo em cima de uma norma. Basicamente, hoje, a área de incêndio é em cima de normas, tá? Uhum. Então, vamos lá. Hoje no Brasil, como que a gente pode chegar nesse ponto no Brasil? Cara, o Brasil hoje, infelizmente, a parte de certificação, ela tem compulsoriedade em 3 únicos produtos, que são os extintores, os manômetros do extintor e o pó de extinção. Esses são os 3 únicos produtos que hoje têm uma legislação do Inmetro. O Inmetro tem uma portaria que diz, esses produtos eles precisam de uma certificação utilizando um organismo de certificação de produto acreditado, fazendo ensaios em laboratórios acreditados e assim o fabricante ou o importador ele pode vender o produto no mercado dele. Então hoje nós temos isso hoje que nós temos que é o compulsório vindo do Inmetro, tá? Porque o Inmetro ele é o órgão do país que regula o produto no mercado, que ele que pode dizer, esse pode ter certificação, esse vai ter certificação, esse não. O que acontece é que a área de incêndio, a gente tem uma particularidade que a gente entra com um outro órgão, que é o bombeiro. O bombeiro, ele pode fazer exigências, ele tem as ITs deles, ele tem as instruções técnicas, ele pode fazer exigências. Então, acaba que hoje, muitas das responsabilidades acabam acima do bombeiro. Mas o bombeiro ainda precisa também de uma qualificação um pouco além e de uma legislação para eles seguirem também, porque hoje o próprio bombeiro ele tem as instruções técnicas deles, mas não são voltadas para uma certificação, né? Como vocês sabem bem como que funciona. Sim. Eles verificam, eles colocam todas as normas que precisam atender, mas não tem nada voltado para certificação. Isso começa a mudar um pouco, o cenário começa a mudar um pouco em 2018, que teve um decreto em São Paulo, assinado pelo governador de São Paulo, em que os bombeiros colocam como uma exigência que eles vão passar a exigir gradativamente a certificação dos produtos em áreas de risco. Só que para isso atender, precisa internamente também nos bombeiros eles se adequarem, se organizarem e começarem a fazer todas todo o treinamento, colocar legislação e também fiscalizar, né? Que é a parte mais complicada no fim das contas. Então, hoje é mais ou menos esse é o cenário que nós temos. Então, quando a gente fala de sprinkler, detectores, LGE, todos esses caras, eles não têm uma obrigatoriedade de certificação. Quem faz hoje, faz por fazer voluntário, por querer ter uma certificação voluntária,
ou o que a gente chama, que algumas certificações que são as voluntárias, que é a voluntária, mas é compulsória. Por exemplo, o cara precisa, numa licitação para a Petrobras, sei lá, para alguma empresa pública, precisa atender uma certificação. Aí acaba que a certificação vira uma exigência, tá? Hoje é assim o cenário Brasil. Tá. Uma dúvida que eu sempre tenho, assim, né, quando a gente fala em certificação, Vinícius, o que a gente precisaria, o que seria o passo, o marco principal, uma linha de base para a gente mudar esse cenário? A gente tem, por exemplo, eu já vou muito nessa questão, não tem uma legislação federal para certificação de produtos, ou a gente não tem uma norma de certificação de produtos no Brasil. Tem isso existe? Qual que é a sua visão para isso? Como, né, para a gente partir para a mudança definitiva? Falta alguma coisa? Até adicionando a pergunta do Murilo, se puder também explicar um pouquinho, Vinícius, o que é mandatório, eu diria, o que tem peso de lei, e o que é recomendação técnica, né? Existem algumas NBRs que hoje ainda não tem peso de lei, mas eu acho que pode ser uma tendência, né, para frente, até porque muitas empresas já têm adotado as recomendações, as normas técnicas como sendo premissas, né, para projetos, enfim, é uma base muito boa, né, como referência, uma vez que a gente, mesmo não tendo a legislação, acho que acaba tendo um peso muito grande na hora de definir o método de instalação, o método de projeto, né, para cada sistema contra incêndio. Norma vai ser sempre, não vai ser algo mandatório. O que vai ser mandatório, obrigatório, vai vir sempre de um órgão acima, um órgão do governo estadual, federal, né? No caso, pode vir de Anvisa, pode vir de Anatel, pode vir do Inmetro. Mas o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, que eu não gosto de jogar a responsabilidade sempre para alguém que tem que exigir. Alguém tem que exigir alguma coisa, obrigar alguma coisa, sabe? A gente pode fazer o nosso papel, todos podem fazer o papel da sociedade em si, de seguir normas que foram criadas, que existe um comitê todo, não só aqui no Brasil, mas internacional, que criou algumas regras para ter um mínimo de um padrão a ser seguido para todo mundo. E aí, assim, a gente fala, é uma coisa interessante, a gente fala que não tem uma obrigatoriedade, mas quando você caminha, você começa a olhar as leis brasileiras, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele diz que, cara, se o fabricante, o importador, qualquer pessoa coloca um produto que não atende normas que existem, ele tá cometendo um crime, né? Então, a gente falar que jogar a responsabilidade para alguém exigir, eu acho que não parte daí, né? Não parte mais da conscientização de todos, né? É uma cadeia que hoje o trabalho do pessoal de segurança contra incêndio, as associações principalmente, cara, elas são muito importantes porque elas puxam o projetista, puxa o instalador, puxa a parte de educação para que o instalador tenha para que não seja qualquer um que instale, né? E também para o fabricante, e puxa o fabricante. E que na ponta da cadeia o consumidor final tenha a segurança e que ele também tenha a consciência da responsabilidade dele em comprar, em colocar nas instalações dele um produto que atende normas que são normas de segurança, né? E desempenho para segurança contra a vida, que é o básico do incêndio. Se a instalação de equipamento de proteção for colocada, né, ou instalada só por mandatoriedade, já é um sinal aí de que a chance daquilo dar certo é muito, muito baixo, né? Então, eu acho que essa questão da cultura, ela é muito mais importante, né? E ela vale muito mais do que um peso de lei no sentido de efetividade, né, na proteção. Sem dúvida. Exatamente, não, concordo fielmente do que você está falando, cara. Assim, a certificação voluntária, eu saí de uma área de certificação compulsória e fui para uma certificação voluntária. É um ambiente totalmente diferente, porque o cara que vem atrás da gente buscar uma certificação voluntária, ele tá afim. Então é muito bom. É muito bom que o cara ele quer mostrar para o mercado que ele tem um produto que atende normas, que passa por diversas inspeções, diversas auditorias, diversos ensaios,
e que pegando uma marquinha lá vai agregar valor para ele comercial, ou enfim. Então, o que a gente vê muito do mercado é um fabricante vem atrás da certificação e aí ele começa a fazer um burburinho no mercado. E aí os demais, os outros, os concorrentes começam a ver, opa, tem alguma coisa, vamos atrás. Então, sempre precisa de um para puxar, que é o mais difícil, mas quando puxa, vai todo mundo. Sim. E só para complementar uma pergunta que você fez, Murilo, como que funciona a certificação, né? A certificação, basicamente, no geral, são 3 etapas que a gente fala, né? Uma etapa de documentação técnica, que é você verificar desenhos descritivos do produto em relação à norma em questão do produto. A segunda parte são as auditorias, a auditoria de fábrica, você ir no processo produtivo dele, ver como que é feito os controles dele, basicamente utiliza-se a ISO 9001 para verificar os requisitos de produção, mas a ISO 9001 é muito voltada para muito mais gestão. Então, as auditorias de fábrica que uma certificadora de produto faz, geralmente, ela é mais voltada para a produção, mais para o produto, mas lógico, com a gestão e os controles todos vinculados. E a terceira etapa, que são os ensaios, que é o que fecha tudo. Então, você passando nas 3 etapas, você tem um certificado. Mas não para por aí, né? Porque não adianta você simplesmente produzir a melhor amostra que você tem, colocar no mercado e nunca mais fazer nada. Então, existe o acompanhamento. Então, depende da regra que se estabelece, a inspeções trimestrais, a auditorias trimestrais, ou auditorias semestrais, auditorias anuais, para que se vá na fábrica do produtor, na produção, ver se continua atendendo as mesmas regras, faz ensaios e valida-se a continuação do certificado. Tá? É assim que funciona hoje a certificação. Curiosidade, existe algum tipo de coleta no próprio mercado ou sempre na fábrica? Então, coleta no mercado, não. O Inmetro, a parte certificação compulsória tem. Tá. A parte voluntária de incêndio é muito mais complexa do que... depende muito do produto, né? Vai depender muito do produto. Mas geralmente não se faz dessa forma. Existem alguns... as associações fazem bastante algumas inspeções por elas mesmo, de ir no mercado, ir lá, pegar e fazer uns ensaios e tal. Inclusive, o Felipe, no podcast dele, ele mencionou até de um trabalho, de um estudo que foi feito pela ABSPK, de retirada de mercado, mandou para os laboratórios de FM e UL para ver qual o desempenho desses produtos que se atendiam ou não atendiam, que eram produtos que estavam lá, que eram falsificados, que eles identificaram que eram falsificados. Né? Eu gosto, a gente já falou sobre isso antes, mas a questão da certificação, além de ser um organismo terceiro, isso é tão reconhecido que quando a gente chega no ponto de seguradoras, que também é um organismo terceiro, a empresa que vai fazer um seguro lá de um galpão, de um complexo todo de uma indústria, um ponto ali que é levado muito em consideração é a certificação dos equipamentos, né? Isso pode influenciar diretamente no valor de seguro, no tipo de proteção, porque quem avalia não conhece a idoneidade de quem instalou, de quem produziu. Fabricante do material. Exato. Então, assim, é um parâmetro muito válido e que tem um grande peso na hora de se fechar o processo de seguro ali daquele local. Então, a UL tem esse poder hoje, vamos dizer assim, mundialmente, de ser um órgão terceiro, né, com laboratórios aí espalhados pelo mundo, para que se valide realmente a performance de um instrumento. Então, o seguro é um fator muito importante, né, porque a gente nunca quer usar, né, mas o quanto eu puder reduzir de custo e evitar o incêndio, para mim é lucro ali como proprietário, né? Uhum. Então, um ponto também a ser considerado aí durante essa avaliação de produtos certificados e não certificados. Sim, sim. Reduz o risco deles também, né? Tem muitas áreas, daqui uns dias vocês devem entrevistar alguém da área de seguradora, mas com certeza a parte do risco de incêndio, ele entra,
a seguradora quer ter isso, né? Quer ter uma segurança um pouco além, que é um pouco não, que é bastante, né, na verdade. Seguradora, Então, na verdade, tá tudo envolvido é dinheiro, né? É o risco dela ter que pagar um exatamente. prêmio, pagar um sinistro, Pagar, né? Sem dúvida. Então, exatamente. quanto mais ela puder mitigar o risco dela, ela vive de estatística, né? Então, quanto mais ela mitiga o risco dela, produto de qualidade, instalação de qualidade, sistema de qualidade, ela tá fechando ali a proteção dela como seguradora. Uhum. Vinícius, Sim, com certeza. o que a gente tem de futuro, você que está a par aí dentro da OL, para as questões normativas no Brasil de certificação, o que você vê para frente que a gente eventualmente consiga algumas certificações compulsórias, além dos extintores, mas para outros produtos também, a parte de detecção, supressão com gases. Como que a OL tem tratado esse assunto? O que você vê de futuro aqui para nós, como Brasil? Falando de certificação compulsória, eu não vejo um futuro tão próximo alguma exigência vindo do Inmetro. A responsabilidade ainda vai ficar em cima do bombeiro. Isso, eu já participei de algumas palestras do próprio Inmetro falando em relação a isso, mas existe um grupo de associações, como a do Sprinkler, a de proteção passiva e de diversos outros, que Extintores. hoje levam estão levando algumas diretrizes, mostrando, tentando levar isso para o Congresso, alguma coisa, para que se estabeleça algo. Sinceramente, eu não estou envolvido nesse grupo, então eu não saberia te dizer que pé que está isso e tudo mais, mas eu ainda acho que seria alguma coisa mais para frente, mais para o futuro. A gente tentou bastante tempo, a parte do Sprinkler, individualmente, já fazer uma certificação compulsória, só que não andou, não barrou no Inmetro e não foi para frente. Agora, a questão de normatização nacional, que é algo que tem crescido muito aqui, né? Então, o CB24 hoje, que é o Comitê Brasileiro de Estudo de Normas, de estudo das normas, que desenvolve as normas e atualiza as normas, eles têm feito um trabalho, assim, incansável. Tem todo dia, se você olhar, quase todo dia vai ter uma reunião de normas sendo desenvolvida e que está muito mais frequente, muito mais rápida do que antigamente era. Utiliza-se muito as bases de normas vindas do... Aqui, tradicionalmente, aqui se usa muito ISO, né? ISO ou IEC. Normas UL são um pouco mais difíceis de se utilizar, mas também se utiliza como base. Mas eu vou citar um exemplo aqui que é a parte das centrais de alarmes e os detectores, né? Ela é basicamente, as normas estão todas sendo traduzidas aqui pelo CB24, e o grupo mesmo do CB24 que tem buscado, fabricantes, importadores, têm buscado por eles mesmos buscar uma certificação nessas normas, que são normas baseadas em EN e ISO lá de fora. Então, há movimentos de grupos dessa forma. Não há um movimento geral, digo, de todos os produtos de segurança contra incêndio, mas há alguns específicos que estão bem ativos e que vão avançar com o tempo. Uhum. Inclusive, essa parte da detecção é algo que a UL ela trabalha bastante nisso para fomentar bastante desenvolver bastante esse mercado. Tá? Até uma curiosidade falando em norma, voltando um pouquinho, né? Não sei se você consegue nos ajudar com isso, mas é comum, principalmente norma de fora, a gente vê o cara falar muito a questão do produto approved ou listed, né? A gente não tem isso no Brasil. Existe diferença entre esses dois conceitos? Como é que funciona isso do ponto de vista da certificação de produto, Vinícius? Tem alguma relação com o seu trabalho? Então, basicamente, o approved e o listed no fim das contas, é a mesma coisa. Você está atendendo uma regra, atendendo uma norma. Tá? O listed geralmente é um produto final, por exemplo, o próprio detector, o detector por completo, um detector de fumaça por completo, ele é listed. Tá? E aí, por exemplo, aí tem os componentes internos deles. Ele é reconhecido, é recognized. O approved, geralmente, ele entra como a parte do listed também, tá? Mas existe, lá nos Estados Unidos, principalmente, tem uma cadeia grande da certificação, porque você certifica o produto
E você não só certifica o produto final, você certifica uma cadeia, geralmente. Então, para você conseguir a certificação desse detector, então você precisa ter uma plaquinha tal, o sensor tal, que se esse tiver listed, se ele tiver certificado, você já reduz a quantidade de ensaios no seu produto final. No seu produto Se você final. não tiver, enfim, no fim das contas, você vai ter que ensaiar de alguma forma, vai ter que testar. Mas é muito por cadeia. Aqui no Brasil a gente tenta trazer isso, mas como a gente estava conversando no começo. Aqui é muito embrionário as coisas, tá? Então estamos dando os primeiros passos em relação a isso, né? Eu participei No futuro, quem sabe? Legal. Até voltando um pouquinho nisso, eu participei de um comitê que, curiosamente, não foi no CB24, foi no CB55, a norma de cozinhas. Participei de alguns pontos, eu não participei da evolução inteira da norma, e eu sei que tinha uma discussão muito grande, porque a única norma que você vai ter mesmo hoje para esse tipo de sistema é o L300. Né? Não tem mais nada fora isso. Uhum. E aí tinha uma discussão muito grande de citar isso ser listed, né? O produto ser o L listed dentro da norma nacional e tal, enfim. Esse foi um assunto bem debatido, bem discutido, e que, no meu ponto de vista, o mercado brasileiro precisa caminhar para algo desse tipo. Voltando um pouquinho, só para ser específico nesse assunto, né? Se você pegar o mercado de cozinha, o incêndio com agente saponificante wet é extremamente complicado, ele tem várias nuances, vários detalhes que o fabricante tem que se atentar, principalmente um fabricante certificado. E se você deixar isso solto, você caminha para daqui a pouco tem gente jogando água com jato direto na gordura, sabe? Então, Não, o que pega bastante é que, assim, as normas hoje, Brasil, as NBRs aqui, geralmente não cita isso exatamente, o produto precisa atender uma norma UL ou uma norma ISO de fora. Eles evitam fazer isso. O que geralmente... lá, se você pegar até algumas normas de fora, de UL, por exemplo, ou aí você pega uma NFPA. A NFPA, sim, ela cita, porque ela é uma norma, ela é mais específica para a instalação. Então, ela cita que o produto, aquela bomba, ela tem que ter o L listed, ou o LFM, alguma coisa do tipo. Ela tem que ser listada. Aqui, tem que ser listada, vai estar lá. E não tem problema, esse problema. Aqui tem mesmo esse certo preconceito ainda de colocar isso dentro da norma, né? Norma. Não. Nessas questões de termos, existe um conceito também que vira e mexe a gente esbarra também, é a questão de produtos certificados ou sistemas certificados. Esse dá uma confusãozinha também, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho um reporte ali com vários equipamentos listados. E aí eu quero pegar aqui um listed de um certificado, o outro listed de outro certificado, ou um não listed, faço uma mistura de equipamentos. E aí, mantém a certificação ou não, Vinícius? Não, a certificação é daquele produto que você fez o ensaio, né? Se você utiliza outro tipo de componente, cara, não vai ter como garantir que aquele produto vai ter o mesmo desempenho, a mesma segurança que foi feita com outro tipo de componente, né? Então, isso é bem interessante, acontece muito. Mas olha só, isso é uma coisa, cara, que é muito comum no Brasil, isso. Como a certificação não é muito amarrada, a certificação nas NBRs não são muito amarradas com essa cadeia que eu estou falando, então é muito comum ter uma variação de componente, de fornecedor e tudo mais. Agora, se você vai para o nível de UL nos Estados Unidos, aí não tem saída. É totalmente travado. Então, é totalmente travado com aquilo que foi feito. Sistema certificado só com equipamentos dentro do mesmo file, né? Dentro do mesmo reporte ali de aprovação, certo? Exatamente. Essa do Pedro, até compartilhando aqui uma vivência. Eu trabalhei muito tempo com sistema de espuma, sistema, né, o L162 aí. É muito comum. A galera pega a espuma de um com o proporcionador do terceiro, com a válvula do quarto, né? Faz aquele Frankenstein. Não, tá aqui, o sistema é certificado. Não é não, amigão. Né? Se você olhar lá no file, não é isso que tá escrito lá. Então eu queria pegar um gancho com vocês também, já que partindo para esse lado, que eu acho que é algo bem interessante para esclarecer algumas coisas.
Hoje acontece muito também de mercado de várias áreas de vários produtos, a utilização de laudos ou relatórios de ensaio, mencionando como se fosse uma certificação. Isso aí, cara, a dor de cabeça de boa parte de quem hoje segue uma certificação contra quem não faz uma certificação, faz um teste e utiliza esse relatório como uma certificação. É um documento válido, né? É um certificado. O documento é válido, só que até se você olhar o relatório do ensaio, vai estar escrito lá, esse documento é válido para aquela amostra. Para aquela amostra. Não como certificação, né? Especificamente. E aí o que acontece é o seguinte, que o relatório de ensaio é importante, como eu expliquei, ele é parte de um processo de certificação, mas ele sozinho não é certificação. Então isso eu tenho que deixar bem claro para todas as áreas, é assim. Se hoje você pegar um relatório que o cara fez um ensaio do produto dele há 15 anos atrás, mas ele está falando que é certificado e não tem nenhum documento de certificado ou de certificação, esquece, não é uma certificação. Você fazendo esse comentário também, não sei se também entra no seu rol de atividade, no seu trabalho, mas eu sei que existe muito a questão não sei se eu posso chamar de certificação, não sei se é exatamente isso, a Comunidade Europeia, né, o CE, a marcação CE. É um pouco diferente? Você conhece isso, Vinícius? É próximo, é uma certificação? É uma certificação. Marcação CE é uma certificação. Só que marcação CE, eu não sou conhecedor 100%. Agora eu vou colocar o que eu sei mesmo de alguns produtos específicos. A Comunidade Europeia, ela produz, ela coloca algumas, como eles chamam? Enfim, é um documento, como se fosse um documento falando, precisa de certificação. Só que a marcação CE, geralmente, ela é uma autodeclaração. Ela é você fazer uma certificação de primeira parte. Em boa parte dos produtos. Existe também alguns de terceira parte, mas existe boa parte de primeira parte. Então, você quer exportar para a Europa, você precisa fazer todos os testes que precisam ser feitos. Dependendo do produto. Se ele não exigir que tenha um órgão lá fora, um órgão lá na Europa para validar isso, então só declaração, só autodeclaração já entra como uma certificação CE, uma marcação CE. Aí ele pode marcar o produto. Mas eu sei que existem outras complexidades, mas no geral é isso. É uma certificação europeia, sim, e que baseia-se muito também na certificação de autodeclaração, do fabricante declarar que ele atende às normas e lógico, apresentando os relatórios todos. Bacana. Show de bola? Show. O L acaba sendo uma marca muito presente em muitos segmentos, né? Vinícius? Quem nunca viu as letrinhas do LFM, né? Em algum produto aí. Alguma coisa. Então, qualquer um que pegar o carregador do notebook aí e olhar, vai estar lá. Vai ter lá a letrinha. O L. Vai estar Vinícius também ou não? Não. Isso aí não tem nada a ver comigo, não. Boa. Vinícius, queria te fazer uma outra pergunta, agora já indo pro final. Dá uma dica de leitura para nós aqui, para nossa audiência também, sobre conteúdos relevantes relacionados à certificação ou algum outro tema que você veja como importante nessa área. Você tem alguma dica aí para nós? Tenho. Não, eu gosto muito, eu consulto muito a própria a página do Instituto da UEL, de pesquisa da UEL, que eu acho que depois eu até coloco aqui para o pessoal fazer a consulta, que lá eles trabalham na engenharia do incêndio. Então, eles fazem a construção e botam fogo para ver como reage tudo. E lá eles colocam todo o estudo, todo o vídeo explicativo. É muito boa, é muito interessante para o segmento de incêndio, é interessantíssimo para o conhecimento também, né? Não só para conhecimento profissional, mas também para o conhecimento de vida, assim, é interessantíssimo. A UEL lançou recentemente uma campanha, né? De Deixe Sua Porta Fechada. Como que chama? A gente vai deixar até o link do videozinho aqui depois. Close your door. Close before you doze. Feche antes que você tire uma soneca, antes que você caia na soneca. Exato. Explica a porta, rapidamente o que é essa campanha aí. Eu vi o vídeo, né? O pessoal pode ver aqui depois nos links, mas explica rapidamente para nós qual foi o teste que foi feito nessa campanha com o pessoal da UEL lá fora. A ideia é mostrar que
Se você fechar as portas, você fechar a porta dos quartos na sua casa durante a noite, por exemplo, e acontecer um incêndio, você tem uma chance maior de seu quarto ou o lugar que você estiver não invadir a fumaça e você ter maior tempo de ação da chegada do bombeiro e tudo mais. Então a ideia foi, eles montaram uma casa, foi montada uma casa com um quarto, sala, tudo mais, e se iniciou um incêndio na sala, fechou a porta do quarto e se mostrou a ação de toda a fumaça em toda a casa, e no quarto, que o quarto teve o tempo exato para que o bombeiro chegasse e resgatasse as pessoas que estavam dentro do quarto. Eu achei legal, então essa é a ideia. Eu achei legal que eles montaram um quarto com a porta fechada e outro com a porta aberta. E aí, cara, a quantidade de monóxido de carbono de um comparado ao outro é gigantesco, assim. Você vê que... Dá pra ver que o quarto que tava com a porta aberta, realmente ninguém sobreviveria ali. É um ambiente totalmente inabitável, enfim. Então... Ele fala, lá no vídeo ele fala o tempo, agora eu não lembro de cabeça, o tempo que uma pessoa resistiria ali, né? Agora eu não lembro de cabeça. Eu acho que assim, para o incêndio chegar na proporção é cerca de menos de 3 minutos, é muito rápido. Menos de 3 minutos, É muito rápido. Muito rápido. Então, muito rápido. Uma ação dessa poderia salvar vidas. Não deixa de ser um método de proteção passiva aí, né? Uma compartimentação, e você usar o próprio recurso ali da casa com uma compartimentação e manter isso. A questão é a prática de manter isso, né? A conscientização da população em conhecer o risco e fazer isso funcionar, né? Mas aí eu acho que talvez tenha até a gente poderia até pensar um pouco mais, assim, porque inclusive lá o teste foi feito em casa de madeira. Sim. Né? Eu não sei qual que seria quão diferente seria em relação às nossas casas aqui também, né? Qual é a diferença dos testes, enfim, de como chegaria essa proporção do incêndio, mas eu acho que é bem interessante de a gente já ver como que funciona esse incêndio. O fato é... Não pode colocar isso. Não, eu só ia colocar assim, o fato é, eles estão muito mais evoluídos que a gente, né? Estão pesquisando, estudando e desenvolvendo assuntos. A gente está ainda discutindo certificação, os caras já estão, né? Tá outro nível. Não, exatamente. Vamos chegar lá. Caminhando. Um dia espero que meu filho consiga. Legal. Tô brincando. Isso. Bom, por fim aí, Vinícius, como é que a nossa audiência, a nossa rede pode entrar em contato contigo? Você quer deixar algum ponto de acesso aí, o LinkedIn, alguma coisa? Eu acho que pelo LinkedIn é o mais fácil me encontrar, Vinícius Miranda de Arruda, e entre em contato por lá, que eu tô sempre por lá e a gente consegue trocar umas experiências, assim como a gente se falou para conseguir essa entrevista por lá. Qualquer novidade, qualquer outra oportunidade, pode ser por lá, sem problema nenhum. Legal. Show de Vinícius, bola. obrigado pela participação, pelo tempo aí disponibilizado, né, por compartilhar essas experiências desses 13 anos em meia hora aí. Produto, esse resumo aí, né? Enfim, foram alguns pontos, alguns itens importantes aqui que a gente decidiu falar. Obrigado aí pela participação. Obrigado mesmo. Para você que está nos assistindo, obrigado também por ter nos acompanhado até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu.